Boa noite a todos. É uma sincera alegria estar aqui com vocês, com irmãos de ideal de lutas por uma vida melhor. O tema da noite, para breves reflexões, é sobre o Cristo Consolador, que é conteúdo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos falar um pouco desse assunto e entrar também um pouquinho na questão da dor. Primeiro, vamos começar do começo. Cristo Consolador. Quem é o Cristo? Dentro da visão da doutrina espírita, o Cristo não é simplesmente Cristo, é o Cristo, é o Espírito que governa o planeta Terra e sua humanidade. Atingiu tamanha elevação espiritual que recebe diretamente as ordens do Criador Supremo, Deus, e a executa em seu nome no universo. No nosso caso, no planeta Terra. Espírito mais puro dentre os espíritos puros. Esse, quando esteve uma vez num corpo de carne entre nós, como o espírito mais perfeito que já pisou na superfície do planeta, chamou-se Jesus de Nazaré. Esse é o Cristo, guia e modelo da humanidade. Nosso grande pastor. E consolador. Acho que vale a pena a gente sabe muito bem que a essência da palavra consolação, consolador, mas fiz questão de pegar aqui no dicionário. O ato de consolar, ou da consolação, vem do latim consolare, significa tranquilizar, reconfortar, aliviar e encorajar, dentre muitas outras possíveis definições em outros dicionários. Então, tranquilizar, encorajar, reconfortar, aliviar. Então, o Cristo Consolador, esse ser de máxima potência espiritual, de máxima potência angélica, que veio para nos consolar, nos aliviar. E aí pensamos rapidamente, antes de ir para uma leitura de Mateus e Kardec, aliviar o quê? Aliviar nossas dores, nosso sofrimento, ou nossas aflições. Palavras diferentes para a mesma questão, aquilo que nos traz um peso existencial muito grande. E não há ninguém aqui neste planeta que esteja fora desta situação. Caso estivesse, não estaria neste planeta. Né? Então vamos um pouquinho ao que esse ser, Jesus, assim o conhecemos, né, disse e foi registrado por Mateus. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou consolarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus chamando as suas ovelhas desgarradas para alívio. Alívio através de si. Ele, como espírito governador da humanidade, chamando, venham até mim, que eu tenho como aliviar o seu sofrimento. E é de se pensar perante a doutrina, como é esse processo? Como é que Jesus realmente alivia, ou pode aliviar, o peso da existência? E aqui nós temos uma linguagem figurada, que era muito comum, muitos símbolos, né, palavras simbólicas, metafóricas, que Jesus usou em abundância quando esteve aqui. O jugo é suave. O jugo vem da palavra que é uma peça de madeira que prendia os bois a esta época e até anterior, e conectava os bois à carroça, ao arado, para que eles pudessem fazer a força de carregar o peso e fazer o trabalho. Esse é o jugo, essa peça de madeira. E o fardo é o fardo, é de fato o peso, né? A carga, é o fardo. Certo? Então Jesus está dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Lembrando que esse mesmo Espírito já havia dito no célebre Sermão da Montanha, registrado também pelo evangelista Mateus,
que bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. Já havia feito essa promessa de consolar, uma promessa de consolar no futuro, serão consolados os aflitos, os que sofrem, os que sofrem. A promessa do Cristo planetário. E aqui Kardec esclarece um ponto de máxima importância para nossas vidas aqui na Terra, para nossas lutas, que são muito grandes. E o seguinte, o codificador junta as suas inspirações superiores. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação, primeiro, na fé no futuro. E, segundo, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo, Jesus, veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após a vida, esta vida aqui, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou a Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Então a gente começa a entender o que é que Jesus quis dizer. Agora, à luz da doutrina espírita. Então, Jesus, que veio revelar um Pai amoroso, uma vida futura, que ele chamava na época, linguagem simbólica, reino de Deus, reino dos céus, que é uma vida melhor no futuro do que a que temos hoje aqui na Terra. Ele, esse espírito de máxima grandeza e perfeição, veio revelar isso. E revelar e viver que Deus, além de Pai de amor, ou consequência de ser um Pai de amor, bondoso, misericordioso, ele é justo, perfeitamente justo, com a justiça de Deus. E aqui Kardec está explicando que o alívio, a consolação, portanto, vem do entendimento que no futuro há uma vida possível muito melhor do que a atual, que está sendo sobre aflição e sofrimento, então não é boa, sabemos bem disso na pele, e também na confiança que o Criador de todas as coisas do universo infinito, inclusive nós e a nossa existência, é justo. Então, se está doendo, há justiça por trás dessa dor. E isso, é claro, tem um poder consolador muito grande se pararmos para refletir sobre isso. Esse, creio que seja o convite da noite. Convite da noite aqui na casinha. Porém, tem um detalhe, né, que não é um detalhe, é um pequeno, grande detalhe. Jesus impõe uma condição para esse auxílio da parte dele, para esse alívio, para essa consolação que ele, como esse espírito magnânimo, pode oferecer a nós. É uma condição, é um dever a cumprir, tem um esforço, tem um trabalho. Assim, não vai sair totalmente de graça, não sai, né? Ficar paradinho, justiça de Deus, fé no futuro, pronto, passou. Não funciona assim. Não funciona assim. Tanto é que a vida contemplativa de passar uma vida pensando em Deus e fazendo oração não produz evolução. Não produz evolução, portanto, não nos leva a uma vida melhor. Que condição é essa? Isso que nós temos que entender. Se a condição que o mestre por excelência explicou que temos que cumprir para que haja a consolação da parte dele, que é o representante de Deus na Terra, por assim dizer, já que ele executa as ordens de Deus no planeta, temos que entender o que é esse dever. E aí vamos entender por que o jugo é suave, por que ele deu essa promessa. E simplesmente Jesus coloca a condição de que cumpra a lei que ele veio me ensinar. Só isso. Cumpra a lei que ele, esse espírito superangélico, que teve todo o sacrifício de encarnar num corpo de carne, estar entre nós por alguns anos,
ensinou e viveu, para que a gente tivesse um exemplo prático. O amor é isso. A lei de Deus é amor. E amor, vou ensinar vocês, irmãos menores, é isso. A prática, ele viveu em todas as expressões possíveis naqueles 30 e poucos anos. Então, a condição para o alívio é simplesmente entender e viver a lei de Deus. Ora, faz sentido. Se a lei é do Criador Supremo de todo o universo, de todas as criaturas e de todas as coisas, se eu viver essa lei, e Deus é bom e justo, é natural que eu me sinta bem e tenha uma vida feliz de verdade. Não a felicidade que é prometida na Terra, de bens, de prazeres, momentos fugazes que somem como vêm. Né? Felicidade verdadeira, de uma paz interior, um equilíbrio, uma saúde, uma harmonia social. É isso que está prometido. E aí nós temos que o dever é amor ou caridade. A própria doutrina usa muito, a própria Bíblia, os evangelhos têm muita palavra amor, palavra caridade. Caridade é a palavra que significa amor em ação. Então, amor é um sentimento por excelência, mais puro e supremo possível, porque é a própria essência do Criador, amor. É uma lei que une todas as coisas da matéria e também no espírito. Chamamos de amor aqui no português. Cada cultura tem sua palavra para essa força. Caridade é o amor em ação. E aí a doutrina vai mais além e ainda te explica, tá bom, caridade, mas nossa, caridade é tanta coisa, né, que pode ser feita, que nos vem à cabeça, que a gente é ensinado desde criança, o que é fazer a caridade. A gente, nessa sociedade materialista, sempre pensa na caridade como esmola, né, de uma forma natural, pronta. Caridade é dar esmola, é ajudar com alguma coisa, o que também é importante. Estamos no mundo material, precisamos de sustento material. Mas na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores: qual o verdadeiro significado da palavra caridade? Qual a entendia Jesus? Ou seja, olha que maravilha. Kardec pergunta o significado da palavra no ponto de vista do governador espiritual do planeta. Qual a melhor referência que esta? Quem pode dar uma explicação mais precisa e clara do que Jesus sobre o tema caridade? Está lá. Questão 886. E a resposta dos espíritos superiores, inclusive sabemos pela própria revelação espírita, que são dirigidos, presididos pelo próprio Cristo, Consolador, dizem o seguinte: resposta: benevolência para com todos, indulgência ou tolerância com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. 3 coisinhas difíceis para nós, difíceis, desafiadoras. Isso é caridade, segundo Jesus, que é a nossa referência por excelência. Então não tem dúvida. E essa é a essência da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Vamos falar disso, porque não fica por aí. Estamos falando do Cristo Consolador, um espírito de máxima perfeição e pureza, que nos governa, segundo direcionamentos de Deus, que explica como buscarmos consolação, alívio para as aflições, alívio dos sofrimentos. E eu queria saber aqui, quem é que está se sentindo, em casa também, cansado, sobrecarregado, fadigado, talvez exausto, pesado? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Eu levanto, as duas. Todas, né? Porque a existência humana, nossa, na Terra está extremamente pesada. Nunca foi leve. Olha, a história da humanidade é um banho de sangue. Mas está extremamente pesada. Estamos nos sentindo extremamente sobrecarregados, cansados, exaustos por esse leque de provações e expiações que temos que passar, para que possamos, então, termos uma vida melhor no futuro. Planta agora para colher. Mas estamos assim,
É planetário isso. E aqui no Brasil não é diferente. Nós aqui, nesse grupo, não é diferente. Temos grandes perdas, grandes lutas, dores profundas, cicatrizes difíceis de lidar e de curar. Ou seja, perante esta situação psicológica e física que nós estamos, se nós não buscarmos, com a nossa própria vontade, formas de alívio ou de consolação dessa dor, nós estaremos perdidos. Perdidos. Não é à toa que, a cada 30 ou 40 segundos, há um suicídio no mundo. Quantos já aconteceram desde que começamos a conversa? Porque passa a ficar insuportável, literalmente insuportável a existência, perante tantos desafios. E é o chamado, então, para que haja uma expansão de consciência para algo maior. Sai da visão só da matéria. Não é suficiente. Busca algo a mais. A doutrina é um grande auxílio para esse caminho. Não é? E o Cristo Consolador, que é o nosso tema da noite, Jesus, que nos consola, portanto, desde que, lembremos, cumpramos o dever que ele pediu. Cumpra a lei de Deus, amor, caridade, que eu vim ensinar. Senão, não tem alívio. Não tem. Esse é o caminho. A verdade e a vida. Não é? E o amor de Deus se revela mais nesse processo. E Jesus, sabemos, na sua época, 2000 anos atrás, não tinha como explicar muitas coisas. Nós, humanidade, não tínhamos como entender. Estávamos na infância espiritual, poucas noções, além do que os sentidos podem ver. Então, Jesus teve que falar de algumas coisas, outras não, falar de forma parabólica, né? Contar histórias com símbolos, com metáforas. Difícil de entender. E muita coisa ele não pôde falar. Mas ele deixou mais uma promessa. É o Consolador prometido, porque foi prometido por ele. Ele, o Cristo Consolador. E temos no Evangelho de João, portanto, Jesus prometendo esse Consolador. Antes de voltar às esferas celestes da onde veio, Jesus colocou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. E segue. Não sendo suficiente, ele próprio, o Cristo, vindo à Terra para nos consolar e dar o caminho, ele prometeu mais um, que viria depois. E esse Consolador prometido é a doutrina espírita. É a doutrina espírita. Que vem a seu tempo cumprir as promessas de Jesus. Agora explicando tudo de uma forma absolutamente clara, para não haver dúvida. Para que pudéssemos relembrar o que ele ensinou e nós esquecemos. Para que pudéssemos entender o que ele ensinou e nós não entendemos. A doutrina espírita está aí. E aqui estamos com ela, nos iluminando nesta noite. Que possamos aproveitar. Não é? E o ponto central aqui é: a doutrina espírita é o Consolador prometido. Então, é outro Consolador que ele prometeu que rogaria a Deus e Deus enviaria. Chegou o seu momento, 18 séculos depois dele. Muito bem. E por que ela consola? Além de explicar as coisas, trazer novamente os ensinamentos de Jesus, reviver o seu evangelho. Ele disse que felizes ou bem-aventurados são os que sofrem, os aflitos. Agora, cá entre nós, como que alguém pode ficar bem ou ser bem-aventurado nessa linguagem, ou ser feliz, sofrendo, sem entender o porquê sofre? Nós que estamos já no momento da humanidade, nós todos aqui, que queremos explicações, queremos respostas, nós pensamos, nós somos críticos, nós queremos entender o porquê das coisas. Não estamos mais na infância espiritual que aceitamos as coisas prontas. Olha, você sofre porque, olha, é assim, Deus quis.
Você deu azar. Não é? Isso é bom para você, confia. Né? Poderíamos até ser dotados de uma fé tamanha que bastasse isso. Mas a maioria de nós não é. Precisamos de explicações que façam sentido, lógicas. E aí vem a doutrina espírita. Explicar o porquê da dor. Porque antes da doutrina espírita, a dor era simplesmente um fenômeno da natureza em todos os reinos. Nós vimos, inclusive, os animais com certa parcela de luta sem entender nada. Por que Deus fez isso? E vinha as doutrinas e dizia, olha, não tenta entender, aceita, segue adiante. E com o tempo aquilo foi incomodando, falando, não, eu quero entender, eu estou mais maduro agora. Eu sou um ser humano pensante, racional, eu tenho que entender o porquê da dor. Já que a dor é um ponto tão latente no planeta Terra e na humanidade terrena, eu quero entender. E a doutrina espírita vem e explica detalhadamente o porquê da dor. E te dá causas justas para a dor. Inclusive, muitas ligadas a existências anteriores à atual. Não, como explicar as crianças recém-nascidas sofrendo? Qual a justiça de Deus? Onde estaria? Ela nos faz pensar e explicar. Além de dar uma causa justa para a dor, te dá a perspectiva que se você fizer a coisa certa conforme o mestre ensinou, e a doutrina está esclarecendo com mais ainda clareza e precisão, estuda, pratica, isso vai passar. É temporário. Vai passar e você vai ter uma vida muito melhor no futuro. Mas não é mais aquela promessa assim, reino de Deus, aquela coisa intangível, vaga. Você fala, meu Deus, será que tem Deus? Será que não tem? Não tenho certeza. O que acontece depois da morte do corpo? Estou com muito medo, não tenho ideia. Fala-se, mas para mim ainda é uma névoa. Então tenho medo. A doutrina espírita vem e deixa tudo claro. Claro, inclusive, nas complementações da doutrina, temos a obra de Chico, dando detalhes do antes e do depois da vida física. E para a gente ir encerrando, então, vamos beber um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele esclarece por que o Espiritismo consola, já que estamos falando do Cristo Consolador, Jesus, que é o grande padrinho de todo esse processo de consolação, ou de alívio das nossas dores. E como falamos, estamos à beira de serem insuportáveis. Então temos que fazer algo para sobreviver. Diz o codificador, o Espiritismo revela que a causa da dor está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, planeta Terra, onde o homem expia o seu passado. Nas palavras mais simples, ele paga pelas suas dívidas passadas. Né? É esse processo de expiação. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São purificação que assegura a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento, sua evolução, e o aceita sem queixas. Tá bom, a parte sem queixas eu sei que é um pouco difícil ainda, mas é o objetivo, certo? Ainda a gente reclama bastante, tá ok. Vamos lá, estamos no caminho, estamos tentando, né? Ele diz, é como o trabalhador que aceita o serviço que lhe assegura o salário. Olha que metáfora legal. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida urgente, aquela dúvida grave, não tem mais lugar na sua alma. Está tudo explicado e claro agora. Posso me acalmar, posso me consolar, me aliviar. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das lutas terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. Ele, o homem, né? Nós. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Essa é a nossa responsabilidade, ir até o fim do caminho. Assim, conclui,
realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E como nós temos ainda um minutinho, vou fechar com uma poesia, pedi aqui, humildemente, a permissão para ler uma poesia curta, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala do tema, de uma perspectiva muito interessante, chama Agradeço o Senhor. Está na Antologia da Espiritualidade, o livro. Diz o seguinte: agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Obrigado, queridos. Essa é a reflexão da noite. Vamos agora fechar os olhinhos mais uma vez, respirar um pouquinho, agora nos pacificando, mais uma vez nos harmonizando em nossas cadeiras, em nossos sofás, em nossas camas, em nossas casas, aqui na casinha. Mais uma vez, sentindo esse amor dentro dos nossos corações, que vem da espiritualidade, que trabalha com o Mestre, com Jesus aqui do planeta, através dessa casa querida, sentindo ao nosso lado os nossos anjos protetores, mentores, nos abraçando, nos acolhendo, torcendo por nós, nos dando força, vendo o Mestre Jesus aqui em nossa frente, sorrindo para nós, alegre por nosso esforço, por nossa busca de conhecimento, de entendimento da lei de Deus que Ele veio ensinar, e que estamos perante a doutrina espírita tentando entender ainda mais, para que possamos finalmente praticá-la. Que possamos, nesse momento, subir nossas vibrações, abrir nosso coração, dobrar nossos joelhos para os tratamentos que seguirão do passe, para que todos nós, junto aos nossos, possamos sair muito melhores do que aqui viemos, cheios de força, de confiança, de coragem, para enfrentar todos os desafios da existência terrena. Que assim seja, graças a Deus.